Bom dia, boa tarde, boa noite. João 20, versículo 17, está escrito: Disse-lhe Yahushua: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para o Pai e vosso Pai, para meu Iaú e vosso Iaú. Por que Yeshua falou essas palavras? Ele voltaria: Não me toques, porque eu vou para o Pai. No último estudo nós vimos o que a palavra diz aqui em Mateus 23, versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, a serem chamados pelos nomes Rabi, Rabi, que significa grande. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Machia. E todos vós sois o quê? Irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Machia. E o maior dentre vós será o vosso servo. E os que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai dos escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais que os outros entrem. Uma parte particular é que eu lembro que Shua, ele, sendo mestre, ele lavou os pés de seus discípulos, dando exemplo, né? Qual dos pastores hoje faz isso? Mas o mais importante, Shua falou que voltaria para o Pai. Então nós temos que saber como é que se deu isso. E ao mesmo tempo, por que a palavra fala que não é para chamar os outros de pai, ou de pastor, ou de mestre? Por que a palavra fala sobre isso? Né? Então vamos ver aqui, vamos ir na sala do trono. Por que a sala do trono? Porque o Salvador falou assim, na sua palavra, João 18, versículo 36. Respondeu Yahushua: O meu reino não é deste mundo. E se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. E Yahushua respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, meus irmãos, Yeshua falou que não era desse reino. E o meu reino não é desse mundo. Logo, Pilatos respondeu: Tu és rei. Então, sabendo que o reino de Yeshua não é desse mundo, como é que podemos observar dentro das Escrituras o reino de Yeshua e interpretar por que não se pode dizer a um homem que ele é pai, pastor ou mestre? Vamos ver o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Vamos ir à sala do trono. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como a de trombeta, ouvi falar comigo e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo foi arrebatado em sopro, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, à sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre o trono 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, meus irmãos, nós vemos aqui um assentado sobre o trono, e ao redor dele 24 tronos, e 24 anciões com coroas de ouro. Esse sim é o princípio do reino
do Salvador Yeshua. Aqui você vê o ancião de dias sentado no centro. E ao redor dele você via 24 tronos. Agora, esse ancião de dias, será que ele é poderoso? Vamos ver a extensão, uma pequena partícula da extensão do seu poder. Daniel 7, que na verdade é Daniel 7, versículo 9. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, ou seja, a mesma visão que a gente viu lá, junto com Yaunã, conhecido como João, lá na ilha de Pátima. A gente tem a mesma visão aqui, Daniel. Muitos anos antes de João ver aquela visão, Daniel já tinha visto a mesma visão. Vamos ver os detalhes do que ele viu. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, meus irmãos, aqui você vê o ancião de dias. Milhões de milhões o serviam. Tem passagem que fala que miríades e miríades o serviam, estavam diante dele. Ele é o ancião. Agora vamos ver mais a fundo a sala do trono. Shua, o que Shua falou? Yaunã 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, ele veio em nome do Pai. Qual era o nome do Pai? O nome do Pai é Iaú. O nome do filho é Shua, que significa salvação. Então ele veio no nome do Pai dele. Mas eles não aceitaram o Todo-Poderoso. Então, quando ele falou, não me toques, que eu vou para o meu Pai, a outra confirmação disso está aqui. João 8, versículo 39. Quando os fariseus estavam indagando a ele, ele respondeu. Responderam e disseram-lhes, nosso pai é Abraão. E Yeshua disse-lhes, se fosses filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade e que de Iaú tem ouvido? Abraão não fez isso? Vós fazeis as obras do vosso pai. Agora, vejam bem, meus irmãos, o que Yeshua fala? Quem são o pai desse povo que é conhecido como fariseus da época, que eram homens que estavam nas sinagogas pregando para o povo? Olha só. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disse-lhes, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é o Eterno. Disse-lhe, pois, Yeshua, se vosso pai, se fosse o vosso pai, se Iaú fosse o vosso pai, certamente me amarias. Pois eu saí e vim, olha só, pois eu saí e vim de Iaú. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai ao diabo e queres satisfazer aos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, você vê, se vocês forem analisar, vocês podem ler esse capítulo 8 todinho, ele está lutando contra os fariseus. Os fariseus que estavam dentro do templo pregando, né? Eles é que eram os verdadeiros inimigos do Salvador. Quando ele fala que ele veio do Pai, vamos ver quando ele veio do Pai?
Vamos voltar à sala do trono. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um malaque forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Eudá, a raiz de Diaú, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 sopros do Iaú enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos puros. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, como com o teu sangue nos compraste para Iaú de toda a tribo e língua e povo e nação. Alguém tem dúvida? Quem tomou esse livro? Ora, claro que foi o Salvador. Ele falou: eu vim do meu Pai. Ele tomou o livro porque ele era o Verbo. Né? Então aqui a gente tem 2 respostas às nossas perguntas. Por que não devemos chamar ao homem de pastor? Porque, primeiro, ele falou: eu sou o pastor das ovelhas. Ele falou: e o pastor dá a vida por suas ovelhas. E o único que deu a vida, e o único que era digno de pegar e ler o livro e desatar os seus selos, era Yahushua. Você vê que aquele era o ancião de dias. E quem é esse ancião de dias? Ora, o Pai. O Pai era o ancião, cujos milhares e de milhares e miríades de miríades, não de homens, mas de seres celestiais, o serviam. Não eram homens, meus irmãos. Eram seres celestiais. E ali era o reino do Todo-Poderoso. Aí você vê os reis. Quando você vê os reis, vamos aprofundar um pouco nessa história. Aqui em Apocalipse 19, versículo 11, está escrito: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes tingidas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Iaú. E seguiam-no os exércitos no céu, e em cavalos brancos, e vestidos de um linho fino, branco e puro. E na sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Iaú Todo-Poderoso. E no manto e nas suas coxas tinha escrito o nome Rei dos Reis, Soberano dos Soberanos. Então aqui você vê uma representação profética daquilo que acontecerá no futuro. E você vê que na coxa dele tinha um símbolo: Rei dos Reis, Soberano dos Soberanos. Aqui nós nos lembramos do que? Quando Shua tirou o livro da cabeça do ancião, todos os anciões que estavam ao redor, os reis se prostraram diante dele. Ele é Rei dos Reis, Soberano dos Soberanos. Por que aquela visão era uma visão que é difícil de explicar, por causa que é difícil de explicar porque tem muita coisa naquela visão. Mas uma coisa é certa: aquilo que estava escrito na coxa dele, ora, um homem, quando tem um filho, o filho sai da sua coxa. Aquele representava o ancião, era uma figura profética. O que estava na coxa dele é aquele filho que sairia dele. E como a gente pode ver isso mais profundamente?
Aqui em Salmo 2, versículo 1 em diante está escrito: Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Eterno e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, Oiá zombará deles. Ou seja, aqui ele está falando do Eterno e o seu ungido, do Pai e do Filho. Então, e as nações da terra, os reis da terra, não os reis celestiais que a gente viu, mas sim os reis da terra, eles se amotinam contra o Eterno e contra o seu ungido. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu puro monte Sião. Proclamarei o decreto. Oiá me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança. Aqui está o gentio, mas tem Bíblia que está escrito: Pede-me, eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás com vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servir ao Iá com temor e alegrai-vos nele com tremor. Aqui você já vê que não são os reis da terra. Quando ele fala aqui, agora, pois, ó rei, sede prudente. Quando ele fala esse rei, não é esses reis da terra, mas os reis celestiais, aqueles reis que nós vimos lá em Apocalipse. Sede prudente, deixai-vos instruir. Você vê que quando Shua pegou o livro da mão do ancião, o que os reis fizeram? Eles se prostraram diante dele. Servi ao Iá Shua com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quanto em breve acender a sua ira. Bem-aventurado todos que nele confiam. Então aqui você vê que Shua, pelo seu sacrifício, ele vai receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você vê que não os reis da terra, mas os reis, os seres celestiais, os seres mais poderosos de todos os universos, eles adoram a Shua. Então você vê o peso que isso tem. Você entende que quando você chama alguém de pastor, você está colocando no lugar desse varão que ele foi pegar o livro que os seres celestiais, os mais poderosos, não podiam nem olhar aquele livro. O único no céu, na terra, em todas as partes que possa existir, poderia pegar aquele livro, era Shua. E quando você pega um homem e você fala que esse homem é um pastor, você está tirando essa figura de Shua e colocando a figura de um homem. Você está tirando a figura do pai que deu autoridade a Shua e colocando, quando você chama de padre ou de pai, porque existem outras religiões também que cujo nome é pai, a autoridade espiritual se chama pai. Você está tirando a autoridade desse pai, esse que gerou a Shua, e você está colocando num homem comum.